Quando da encarnação de Jesus, um novo tempo se instaura na nossa realidade de fé, que se iniciou muito antes de Jesus, quando Abraão e tantos dos nossos pais, um deles também citado, Moisés hoje, iniciaram um reconhecimento da sua própria história a partir da divindade. Um Deus único, que os fazia se mover para terrenos não sempre muito seguros, ou talvez inseguros, mas que contavam com uma experiência de fé, que é aquilo que São Paulo exprime muito bem, antever o que os nossos olhos carnais não veem. Assim fez Abraão, ao sair de Ur dos Caldeus, assim fez Moisés, que diante de Deus, embora fosse hebreu, embora fosse um israelita, havia sido criado num palácio, era alguém de responsabilidade, mas chamado por Deus a cumprir uma missão. Os seus irmãos haviam se encaminhado lá no tempo de José para o Egito, mas no momento, todos os egípcios, percebendo que aquele povo tinha uma grandeza sobrenatural, começou a escravizá-los. E Moisés foi o grande libertador. Mas a libertação de Moisés não foi assistida por ele mesmo, porque Deus queria mostrar que Moisés não era mais um Deus, mas era um servidor de Deus. Então a sua morte não antepôs toda a sua grandeza. Moisés não deixou de ser um herói, um patriarca, mas mostrava a Deus. Então, a primeira grande missão de um homem que quer ser grande diante de Deus, que quer ser grande diante do mistério da fé, é aquele que não nega em dar um passo atrás, não nega desaparecer para que a obra de Deus continue. E assim Deus faz. Todas as vezes que idolatramos homens, quer sejam eles papas, bispos, padres, religiosos, Deus dá a oportunidade de que a fraqueza desses homens de algum modo apareça, não para que eles sejam condenados, mas para que a gente olhe quem é Deus. Padre Márcio não é Deus, é um mero mensageiro dele, falho, pecador, mas que isso não tira a missão de eu inclusive exortar a mim mesmo, porque o primeiro ouvido antes de qualquer transmissão, ou antes mesmo de chegar a qualquer um de vocês, a ouvir a palavra e a ouvir as indicações é o meu, e portanto a responsabilidade maior, não só por aquilo que eu proclamo, mas aquilo que eu digo falar em nome de Deus é minha. E eu procuro exercer esse ministério com muito cuidado, mas sem jamais cair no campo da conveniência, que é aquele que me faz falar o que cada um de vocês gostaria de ouvir, e não o que Deus pede. É isso que a morte de Moisés fala ao povo. 120 anos, vão dizer, uma vida longínqua. Talvez isso seja uma metáfora, não quero me aprofundar nisso, não temos tempo. Mas o importante é que existe uma mensagem: os grandes homens também perecem, mas Deus permanece. Essa é a bela realidade. E isso que é bonito. E isso que faz a gente perceber quem é o nosso foco, entende? Se quando os grandes homens que trazem a mensagem de Deus perecem, eu vou descobrir se o meu foco está nos homens ou se o meu foco está em Deus. Se o meu foco estava em Moisés ou em Yahvé. Se o meu foco estava em X ou se estava em Deus. E é aqui que aparece, de fato, a correção fraterna.
A correção fraterna, ela nasce numa comunidade de próximos. Por quê? Em Atos 2, nós somos cobrados de ser uma comunidade que aqui a gente amplia na resolução da palavra a milhares de pessoas, milhões cada vez em quando, estão conosco, por exemplo, na missa às segundas ou em outros dias. Ampliamos a palavra para falar de modo geral, mas não podemos ser generalistas, porque o pecado habita em nós de modo igual. Mas a gente só exorta quem a gente acha que tem capacidade de melhorar. A gente não exorta e não bate em cachorro morto. A gente apanha para melhorar. Como as palmadas eram importantes, sem nenhum exagero, na nossa educação. Ninguém dificilmente lembra de uma palmada bem dada e oportuna, mas lembra do amor com que aprendemos, mesmo diante da arte. E eu vejo os filhos hoje, já octogenários, que lembram chorando os seus pais, que muitas vezes foram ignorantes, até mesmo para o seu tempo, mas lembram com amor, porque foram exortados na verdade. E se a verdade, ela ultrapassa até a morte para nós, porque Cristo veio nos trazer isso, o que a encarnação de Cristo nos dá? Uma possibilidade de olhar não o certo e o errado, e de corrigir não o certo ou o errado, mas mostrar o caminho do bem e mostrar o caminho do mal. Essa é a correção fraterna ideal. Por isso, em Atos 2, o Senhor fala assim: a igreja que estava se formando, ela era perseverante na doutrina dos apóstolos. Quando a gente chama a liturgia e a atenção na liturgia, e faz a liturgia segundo o que a igreja pede, nós estamos ouvindo o que fala Atos. Eu posso até achar que eu poderia celebrar diferente, mas eu não estaria em comunhão com a tradição dos apóstolos. E aí, o segundo momento dessa passagem de Atos 2 vai dizer assim: e eles colocavam tudo em comum. E não era só os bens que eram colocados em comum. Era o coração ferido, era a dor, era a correção necessária, era cada um exercendo o seu ministério, era aqueles que cuidavam dos doentes, falando dos doentes, era aquele que cuidavam dos famintos, como os diáconos, dizendo: olha, nós temos que tratar por igual, traziam as suas necessidades. E assim acontecia. Acontecia o processo da correção fraterna, porque se eu não exortar o irmão que está se distanciando do bem, sem julgá-lo, exortá-lo, que está se distanciando do bem, porque o bem é claro, o bem é liso, o bem é transparente, o bem é o que está escrito na palavra, é o bem maior de cada um de nós, e o que a igreja traduz ao longo dos séculos, através da sua doutrina. Se eu não exortar o irmão que foge da doutrina, é perigoso que eu pague o pecado por ele. Se esse irmão não ouvir, eu chamo 2 testemunhas. Se ele não ouvir os 2 testemunhas, eu falo à igreja, eu exorto a igreja toda, que o irmão não tem clareza nos seus princípios. Não estou julgando, eu estou exortando, porque o que é julgar? É condenar. E o Senhor não fala para condenar, mas trate-o como um pagão. O que é ser tratado como um pagão? Tratado como alguém que a revelação de Deus precisa chegar de um outro modo, ou seja, com uma nova catequese, com um novo jeito. Muitas vezes, amados, eu dizia até numa das novenas, eu não sou aquela pessoa que tem um pecado
mortal que eu mudei de vida. Eu fui criado na igreja, eu virei coroinha aos 5 anos, aos 11 eu era catequista, desde os 4 eu queria entrar no seminário, mas fui fazer faculdade aos 16, namorei a menina que eu mais amei na minha vida durante 3 anos, deixei ela para entrar no seminário. Então, quando eu escuto conversão, quando eu vou nesses encontros de jovens, eu vejo o testemunho, eu fico falando assim, meu Deus, eu não tenho nada para voltar para trás. Eu sou um carola desde pequeno, então eu não vou voltar à bebida, não vou voltar a uma sexualidade desregrada, não tem que voltar a nada disso. Aí eu fico pensando, qual é o meu pecado? Se eu não tenho pecado mortal, mais grave. E eu vou dizer e repartir com muitos de vocês. É o pecado de julgar. Porque a maior tentação de nós cristãos que vivemos em comunidade e não estamos marcados por pecados mortais, não pecamos contra os pecados mortais, nós temos sim um pecado mortal que é julgar e condenar as pessoas. E eu assumo isso sem medo nenhum. Que se a minha tentação maior não é voltar ao passado, porque eu nunca fumei, nunca tive uma sexualidade desregrada, fui criado dentro da igreja, trabalhando para a igreja, pai Toninho estava lá no leilão de gado, todos estavam na quermesse, cantando, etc e tal, que era a forma de se arrecadar para aquela época, a vida inteira, e eu assando frango, desde os 11 aos 17, para 16 quando eu fui, assava 700, colocava num saquinho junto com o Zé Basso e Caíva, lá de Américo de Campos, ensacava 700, 800 frangos, além de ser catequista e de tantas e tantas outras coisas. Então, meu pecado não era estar fora da igreja, estar fumando, estar bebendo, estar vivendo como muitos jovens da minha idade viviam. Meu pecado hoje não é querer voltar atrás a isso, mas é muitas vezes achar que o irmão não é digno de Deus por causa dos seus atos. Então, amados, você que é santo, que não tem nenhum pecado mortal, não se esqueça na próxima confissão de, junto comigo, esse pobre pecador, fazer essa avaliação. Talvez você não tenha pecados mortais visíveis, mas o pecado de quem não está atentado àqueles 10 mandamentos, o que é meio impossível, muitas vezes pode ser o julgar o irmão sem antes exortá-lo, sem antes ir à igreja e sem antes dar chance para que a gente compreenda que Jesus nos mandou aos confins da terra. Então ele está dizendo aqui, cuidai da catequese desse irmão, se ele de fato não julga bem os valores do céu e a sua fé. E é a partir disso que a gente encontra a santidade. Então, esse é o meu desafio de ser santo. Diferente de tantos que eu respeito, de conversões lindíssimas, de pessoas que abortaram, de pessoas que se meteram nas drogas, de pessoas que tiveram uma vida absolutamente vazia. Não é o meu caso. Mas eu sou igualmente tentado a julgar aqueles que eu deveria amar e aqueles a quem eu deveria exortar com amor e com misericórdia. Que Deus tenha piedade deste meu pecado e, se você comunga dele também, do seu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.